Olá, amigos do Sim e Não na Web, obrigado por estar conosco aqui em mais um programa. Newton Corrêa, hoje a gente começa falando sobre uma das principais causas, ou pelo menos um dos principais assuntos da política nesse ano de 2012, que é a água. E aí a gente tem que recordar um pouquinho que teve aquela discussão em torno do problema da água, de quem era o pai da criança nessa nova, digamos assim, essa nova levantada do problema da água na cidade de Manaus. Mas agora eu já fico questionando o seguinte, como é que pode a gente ver uma discussão tão grande em torno de água, tendo a cidade de Manaus toda alagada, né? Quer dizer, com água sobrando aí. É interessante, é verdade. Enquanto o noticiário da cidade foca na cobertura do excesso da cheia histórica no Rio Negro, nos rios da região, vamos dizer assim. Por outro lado, no campo político, o que se comenta é a falta de água na cidade. E na verdade, não apenas a falta de água, mas o problema que levou à falta d'água em Manaus. E aí, afinal de contas, de quem é a culpa, Nil? Bem, vamos começar aí, lembrando que na quinta-feira o prefeito Amazonino Mendes apresentou a nova empresa de serviços de água em Manaus, Águas do Brasil. Águas do Brasil, que vai operar aqui com o nome de Manaus Ambiental. E apresentou e disse lá nas explicações dele que fez essa negociação na calada da noite, no silêncio, secretamente. Sem publicidade. Sem publicidade. E ontem, segunda-feira, foi o primeiro dia das casas parlamentares, legislativas, comentarem. Começou com a Câmara Municipal de Manaus. Tem hoje a tal da CPI, né? Hoje vai ser a Assembleia Legislativa do Estado. Mas ontem, no debate, oposição, situação, eu percebi que entrou um elemento novo sendo responsabilizado nessa história, Álvaro. E quem é, Newton? A sociedade. A sociedade. Ou seja, acabou na mão do povo, né, o problema. Bem, começou como problema jogado para Amazonino Mendes, que fez a concessão teria feito a venda. Fez a venda da Cosama. Depois, com Serafim Corrêa, que repactou, que fez a repactuação, mudando da Leonel de Zoa para Águas do Amazonas. Depois, Eduardo Braga, que construiu o Proama, que não está funcionando e consumiu 365 milhões de reais. Depois, o problema dos processos que não foram julgados, a CPI, enfim. E agora, a sociedade. Quer dizer, quando não conseguiram colocar culpa em ninguém, ou seja, aquela coisa da manja, né? Quando a manja não pegou, acabou que a manja ficou com mais fraca. Exatamente. E o interessante nessa discussão é que quem jogou a responsabilidade para a sociedade, e é bom que a gente diga quem é a sociedade, é esse ente abstrato, como é que você vai responsabilizar? E os governistas disseram que foi exatamente o comodismo da sociedade que fez com que Manaus tivesse esse problema todo de água. Olha, para a gente não ser também tão injusto com nossos políticos, né? Eu acho que foi comodismo na hora de escolher. Então, o comodismo geral, né? Na hora de escolher, porque só pode, porque na verdade, enfim, isso a gente sabe, obviamente, que esse é o tipo de assunto que é tratado com quem administra, né? Com quem está à frente, não é o povo que vai sentar lá e dar uma canetada, né? Exatamente. Por mais que exista pressão, se fosse pelo povo, o povo teria água há muito tempo. Quem é que gosta de ficar sem água em casa? E o povo tem se manifestado em relação a este assunto. Agora, não dá para você transferir uma responsabilidade para um ser que ele existe em tese e não é assim, olha, eu vou pegar e vou dar para a sociedade. Uma figura, né? A sociedade, na verdade, ela está representada nos seus segmentos. E não há uma instituição que tenha a cara da sociedade mais do que a Câmara Municipal de Manaus, porque ali no parlamento, os 38 membros estão representados. Os setores diversos da sociedade. Exatamente. Aí você tem
o setor empresarial, o camelô, médico, o médico, enfim, transporte. o transporte, enfim, a sociedade está representada nessa figura. Então, eu entendo que quando os parlamentares e os que falaram claramente foi o ex-presidente da Câmara, Luiz Alberto Carijó, que é líder do PDT, que é o partido do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, e o vice-líder do prefeito na casa, o vereador Ilker Barreto, do PHS, eu entendo que quando eles falam em sociedade, eu prefiro entender que eles estejam assumindo a responsabilidade por isso, né? Enquanto representantes da sociedade. Entendendo que a Câmara Municipal de Manaus é essa representação da sociedade. Extrato, né? Não há outro poder mais significativo de representação social do que o poder legislativo. O executivo ele já tem em si a figura personalizada do prefeito, por exemplo, do governante do momento. Mas a Câmara não. Você quando fala da Câmara, você quando fala do poder legislativo, você não pensa no nome. É diferente quando você fala do executivo, que já vem na mente pessoa, a né? pessoa. Então, é possível que essa fala se volte contra eles mesmo. Eu acho que deveria voltar. Agora, Nilton, falando um pouquinho mais do aspecto político mesmo, a gente sabe que tinha ali em andamento, aliás, tem ainda, né, uma CPI. Não perde um pouco, aliás, eu acho que juridicamente perde até o objeto, né? Porque como já é uma outra empresa, um outro contrato sobre novas regras, o que essa CPI vai investigar? Os governistas querem isso. Porque exatamente. Eu acho que se tiver que fazer uma nova CPI, tem que ser em cima dessa nova empresa, né? Agora é o seguinte, é bom que a gente diga aqui que a Águas do Amazonas não saiu. Ainda não saiu, é verdade. Não saiu. A Águas do Amazonas continua operando. Como é que vai ser isso, inclusive? Na verdade é o seguinte, houve um negócio empresarial, não houve um rompimento de contrato público. Então, nesse acordo empresarial, nesse acordo de negócios mesmo, de venda, a Águas do Brasil ficou com 50,25% então, na verdade, das ações. Ela assumiu a maior participação acionária da mesma empresa. Exatamente, da concessão. Da concessão. Que administra a concessão. Então ela passa a ser a gestora da concessão. A Águas do Amazonas vai estar Então eu acho que aí já muda um pouco o meu argumento. Eu acho que juridicamente é necessário, inclusive, ver se a Águas do Brasil já não entra tendo que responder perguntas aí em torno do contrato, com certeza. Né? O fato de essa negociação ter sido feita secretamente, e o secreto aqui é a palavra do prefeito, porque ele disse que... Ele disse isso. Ele falou. Ela é carregada de importância para a Câmara, porque a Câmara quer explicação. E na sessão desta segunda-feira, houve, inclusive, por parte do presidente da casa, o vereador Isaac Tayá, uma cobrança para que a própria empresa, a nova gestora, seja convocada a explicar como é que se deu essa negociação. O prefeito também convocado a participar. Acho que a sociedade precisa entender, na verdade, né? Acho que deixa de ser secreto e tem que ter obrigatoriamente a publicidade que está prevista, inclusive, em lei. Exatamente. Se dizer de que forma vai funcionar, como vai ser. Quer dizer, o anúncio foi feito, foi público, óbvio, mas ninguém sabe detalhes. É necessário se explicar para a sociedade exatamente como é que funciona, o que aconteceu com quem estava antes, como é que vai ficar agora. Né? A gente falou, alguma coisa eu li sobre as obrigações, obviamente, para frente, mas a gente tem que entender também digamos, o passivo, né? Quer dizer, quem assume a responsabilidade por tudo aquilo que já foi feito, né? De errado, por exemplo. Exatamente. Agora, Nilton, falando um pouquinho de política partidária, eu me recordo aqui que o PT, uma figura importante dentro do cenário nacional, fez reunião há pouco tempo, a gente chegou a noticiar aqui, falando da sua decisão ali de possivelmente ter um candidato. Na verdade, não deixou muito claro também, né? Mas uma das figuras importantes do PT estava até então, aliás, eu não vi mais, né? E aí eu queria lhe perguntar por onde anda o deputado federal Praciano, né? O deputado Francisco Praciano, que foi o candidato do partido de 2010 mais votado para deputado federal, saiu com uma votação histórica para a carreira política dele, para o próprio PT, e animado
com a possibilidade. Ele foi o primeiro a se lançar como pré-candidato a prefeito de Manaus em 2010 e coincidentemente está sendo o primeiro a recuar, a mostrar sinais de que está recuando. Tanto que no último sábado, a velha e famosa Kombi que o popularizou entre os eleitores foi parar em Presidente Figueiredo. Olha só. E lá em Presidente Figueiredo ele fez discursos, entregas de obras, de equipamentos que foram conseguidos pelo mandato dele de deputado federal e mostrando, Álvaro, com isso, que o foco dele mudou. Mudou, né? Mudou. Não é mais município de Manaus. Ele já está preocupado lá com 2014. Com certeza. Então, com essa decisão do PT aí de não ter candidatura própria, já obriga Praciano a recuar do projeto dele à Prefeitura de Manaus. E Omar Aziz, Nilton Corrêa, está preocupado com 2014? Olha, Omar Aziz, a novidade, aliás, nesse fim de semana foi o fato de aparecer uma figura nova no PSD como pré-candidato a prefeito de Manaus, algo ainda de bastidor, que é o ex-vice-governador Samuel Ranan entrando no cenário político. Então, para mim, é o fato novo e ele se encaixa naquele perfil que Omar traçou no dia 30 de abril, quando disse que o candidato sairia, que não precisaria ser alguém liderando pesquisa, que bastaria experiência e maturidade. Olha aí, possível nome surgindo aí. Agora, o Omar também tem preocupações, obviamente, com 2014, que não seja na eleição, mas que seja pelo menos com o maior evento esportivo do mundo, que é a Copa do Mundo, que vai ser realizada no Brasil, né? Exatamente. Na sexta-feira, num evento com empresários, um evento no SESI, ele voltou a bater o pé em um assunto que ele já falou, não é novidade, mas reafirma que não paga um centavo a mais para Andrade Gutierrez dos 499 milhões de reais que foi o contrato original para a construção da Arena da Amazônia. Por que ele disse isso? Porque a Andrade Gutierrez quer 120 milhões de aditivos. E ele disse que, inclusive, que não se tem a Copa. Vamos esperar aí, Nilton, que isso é briga grande, hein? Não, essa briga é boa. Vamos acompanhar. Então é isso, o Sinal na Web vai ficando por aqui. E você não deixe de compartilhar o vídeo na sua rede social, no YouTube, no Facebook. Nós estamos sempre por aqui, no endereço www.acritica.com, com muita informação e muito bastidor da política do Estado do Amazonas. Tchau! Até amanhã.